Fala pessoas, beleza? Meu nome é Samir, esse aqui é mais um vídeo no Esta Opinião. Se você curte história, geopolítica, religião, sociologia e todos os assuntos atuais desse pleno século XXI que estamos vivendo aqui, enfim, esse é o canal correto para você. Curta o canal, meu nome é Samir, vamos iniciar mais um vídeo. Esse vídeo está interessantíssimo, né? Eu vou trazer aqui um cenário hipotético, falarei também de algumas verdades que ocorreram, né? Isso na minha humilde opinião, o que a gente acompanhou, né? Desde o início desse governo contemporâneo. A gente sabe que ele é de um viés de direita. Esse viés de direita ele não existia no Brasil como foi manifestado aí pelo Jair Messias Bolsonaro. Se existia, existia na mão de poucos, né? Que um ou outro político que era de direita, mas eram sufocados pela imprensa após a redemocratização da nossa republiqueta, tá? E o que acontece, senhores? A gente teve até um político bom aí de direita, o Enéas Carneiro, por exemplo, e enfim, né? Depois só se manifestou de fato o Jair Messias Bolsonaro e nós não tínhamos, você tinha uma questão homogênea de esquerda, tanto na mídia, né, quanto na política em si, os nossos partidos. Aliás, eu tenho até um vídeo no canal que fala da esquerda e da direita do nosso espectro político aqui no Brasil, tá? E como que eles conseguiram fazer o PCdoB uma extrema esquerda, né, e o PSOL, por exemplo, uma extrema esquerda, e o PSDB uma direita, tá? Na verdade, todos esses partidos eles estão no espectro da esquerda do Brasil. Eu faço lá uma comparação que o PCdoB está mais à esquerda do que o PT, então o PT está à direita, e o PSDB está mais à direita do que o PT. Então, quando a gente pega do PCdoB para o PSDB está bem à direita, mas todos eles estão num único espectro, que é o espectro de esquerda, um mais agressivo e um menos agressivo. Isso fez com que a gente tivesse uma divisão dentro de uma própria esquerda, mas um pensamento homogêneo. Isso foi fantástico, tá? Durou aí os 30 anos que a esquerda teve no poder. Maravilha. Falando agora do cenário hipotético, seria um cenário hipotético do Jair Messias Bolsonaro tomar o poder, né? Isso com auxílio, por exemplo, da Rússia, a gente pode pegar. Só que é o seguinte, desde o início, o Jair Messias Bolsonaro ele fez uma política dentro do Brasil muito forte, ele sofreu uma resistência muito grande da esquerda, e depois essa ala ideológica, né, da direita em si, e muitos políticos que com ela alavancaram, né, tiveram aí a sua subida ao poder, querendo depois criar um terceiro viés político, caso esse, por exemplo, de políticos que eram do MBL, ou enfim, né, entre outros, que depois, né, até mesmo do próprio PSL, né, criando aí uma terceira via, distanciando-se do Jair Messias Bolsonaro, né, dividindo-se aí o que eles chamam de direita, se é que todos são de fato de direita, enfim. Mas vamos lá, senhores. Nesse cenário hipotético de se tomar o país, você teria aí uma guerra civil de cara, porque ele não conta com o apoio de toda a população. Por mais que se fale em contar com o apoio do exército, você não conta com o apoio de toda a população. Então é muito complicado. Nós estamos falando de um país com magnitude aí, continental, um país com 210 milhões, mais de 210 milhões de habitantes, tá? Então, isso daí também é uma coisa. E uma outra coisa que ele, inicialmente, levou essa diferença nos espectro político por uma questão geopolítica. Então ele não manteve esse problema só dentro do país. Prova disso foi a aproximação muito grande e precoce com os Estados Unidos do Trump, né, ex-presidente. E vale lembrar o seguinte, que nas democracias é muito interessante porque assim, esses acordos bilaterais eles são muito frágeis, visto que um presidente da República, dependendo da democracia, ele demora de 4 a 5 anos para ser alternado, no máximo 8 se for reeleito, entende?
depende muito da democracia, do Estado Democrático de Direito. Tem alguns que não têm reeleição, então você tem 5 anos direto lá do presidente da República e depois ele sai. Então, a partir do momento que entrou um novo presidente da República, esses acordos bilaterais e a geopolítica ela muda. Então é muito frágil, muito volátil. Então, primeiramente, isso daí foi, na minha humilde opinião, foi um erro desse governo contemporâneo, levar os problemas ou a ideologia que nós temos aqui internamente para um cenário geopolítico. Tá? Esse apoio com os Estados Unidos, ele foi importantíssimo por causa do seguinte, num primeiro momento. Os Estados Unidos ele conta com uma cadeira no Conselho de Guerra da ONU, uma cadeira permanente. Quem mais conta? Né? Então, você tem os Estados Unidos, a Inglaterra, né? A Inglaterra vai proteger os seus, né, que são os países da Commonwealth, né, pelo menos os de primeiro mundo, né, que ela está fazendo uma nova coalizão aí depois do Brexit. A França, que o Brasil faz fronteira com ela através do seu solo ultramarino, a Guiana Francesa. E vale lembrar que o Brasil não tem uma amizade tão grande assim, pelo menos nesse governo, não tem uma aproximação tão grande com a França, né? A Rússia e a China. E a China também nós não temos uma aproximação tão amistosa assim. A Rússia e a China, em que pese o comunismo ele tenha sido vencido pelo capitalismo, é público e notório que as ideologias comunistas, no que tange às questões ditatoriais e de ordem, elas permanecem nesses países. Vale lembrar o que acontece, por exemplo, aliás, o comunismo ele não deu certo em nenhuma nação, em nenhuma etnia diferente. Tá? Por que eu falo isso? Porque cada etnia, pelos seus costumes naturais, eles aplicaram o comunismo de acordo com a sua cultura. Tá? Isso não deu certo na China, né? No comunismo asiático, né? Não deu certo. Tá? A China teve que ceder ao sistema capitalismo mesmo, sendo um capitalismo com forte ideologia comunista, visto que o PCC, o Partido Comunista Chinês, né, não é o primeiro comando da capital, estou falando aqui do Partido Comunista Chinês, visto que o PCC, ele elegeu o Xi Jinping ali com um cargo vitalício. No caso da Rússia, você tem um político fantoche, que é o Medvedev, que ele alterna o poder com Putin, mas nós sabemos que, na verdade, a Rússia é uma Rússia do Putin. Tá? Nós temos um caso bem interessante de ditadura, que é o da Coreia do Norte, que é a única ditadura com sucessão hereditária, quase que parece uma monarquia medieval absolutista, né? A gente já está na terceira geração aí com Kim Jong-un, né? Isso iniciou-se com seu avô, depois passou para o seu pai e agora está com ele. Porque quando a gente pega as outras ditaduras, né, todas elas foram trocadas por um outro ditador que não necessariamente era membro da família. Então, isso é uma coisa bem sui generis, bem única, né? Enfim, senhores. Então, o comunismo ele não deu certo. O comunismo cubano aqui, né, nós tivemos aí os irmãos Castro no poder, mas rapidamente o Raul Castro assumiu e depois já passou para outro também. Então, não se iguala aí o que eu falei do exemplo da Coreia do Norte. E ao longo do comunismo, o negócio a gente não pode olhar que o comunismo é algo homogêneo também, visto que a Albânia, né, aliás, um país com uma bandeira muito bonita, um país europeu, tem uma águia bicéfala preta, uma bandeira vermelha muito bonita, né? A Albânia teve um comunismo tão forte, mas tão forte, que em plena União Soviética, na existência da União Soviética, eles se separaram dos seus pares, eles se isolaram do mundo, né, inclusive dos seus pares comunistas, alegando que o seu comunismo era o comunismo original. Enfim, voltando a falar do Jair Messias Bolsonaro, eu não acredito que o governo dele tomará o poder com força. Tá? Por quê? Porque com a mudança aí do presidente aí do Trump para o Biden, essa ajuda mútua, né, sofreu aí um impacto muito grande, de maneira que ele já não pode contar mais com o apoio dos Estados Unidos para todos os seus fins ideológicos, vamos colocar assim, se é que o fim ideológico do Jair Bolsonaro é tomar o poder, o que eu não acredito. Estou falando aqui de um cenário hipotético, avaliando situações reais, tá? Além disso, o Jair Messias Bolsonaro teve uma aproximação muito grande com Israel, e aí vale lembrar que se ele se aproxima muito da Rússia, que é um outro membro da cadeira permanente do Conselho de Guerra da ONU, né, para ter um apoio, para colocar uma ideia aí de tomar o Brasil à força, né, colocando aqui uma nova ditadura,
E por que eu falo isso? Por que você teria que ter apoio de uma dessas potências, né, com cadeira permanente na ONU? Eu falo isso porque o Brasil está com seu exército sucateado, está se remodernizando agora, tardiamente, tá? Visto que os governos que estavam aí pós a contra-revolução militar, né, pós ao término dessa contra-revolução militar e a entrega do poder aos civis, a nossa Força Armada ela foi sucateada, que não deveria, porque o Brasil tem riquezas N aqui nesse país, né, e nada impede de no futuro a gente ter uma invasão alienígena, né? Alienígena é um termo técnico para invasão estrangeira, tudo bem? Não é que vai vir extraterrestre para cá, não. Isso é um termo técnico apenas. Beleza? Então, você não tem nós temos um exército muito bem preparado, nós somos o segundo melhor exército das Américas, o melhor exército latino-americano. A gente só fica atrás aqui dos Estados Unidos nas Américas, de fato. Claro que o Canadá conta com um apoio aí direto da Inglaterra, aí muda a situação, tá? E nós estamos entre os 20 melhores exércitos também do mundo, tá? Nós temos um exército muito bem treinado, mas o Brasil, ele não investiu muito em poderio bélico, ele está investindo agora, né? Tardiamente. Precisaria ter muito mais investimento, tá? Essa mudança geopolítica para uma aproximação muito forte com a Rússia traria prejuízo na nossa aproximação, por exemplo, com Israel, porque a Rússia é a costa quente aí do Irã, por exemplo. Tá? Então, geopoliticamente também traria uma aproximação dessa, visto a ideologia do Bolsonaro, essa transformação dele, geopolítica, traria problemas políticos internos aqui no Brasil, visto que a sua ala mais conservadora ficaria se perguntando, peraí, o meu presidente se tornou um comunista? Está virando as costas para os Estados Unidos, para a OTAN, né, para Israel, para as potências ocidentais e está se voltando aí às potências comunistas para uma eventual tomada de poder aqui? E se esconder nas costas, né, de alguém que tem uma cadeira permanente no Conselho de Guerra para evitar, por exemplo, julgamentos de crime contra a humanidade em havendo esse tipo de coisa, porque ocorreria com certeza, visto que o país é dividido, você teria aqui uma guerra civil e depois uma possível guerra até estrangeira, contra alguma potência estrangeira, tá? E quanto tempo e qual é o custo dessa guerra? Além de vidas, quanto tempo que o Brasil conseguiria manter uma guerra ou uma defesa contínua, né, nesse país? E também, de repente, poderia ter um conluio, né, entre as potências, as 5 potências que têm a cadeira permanente no Conselho de Guerra, né? Não são somente as 5, mas o voto delas é essencial, diferentemente dos outros membros do Conselho de Guerra. Os outros membros são elegíveis, tá? Eles passam, salvo engano, acho que 2 anos, e mais esses 5 têm cadeiras permanentes. E o voto dele derruba o voto dos demais países que não são permanentes, tudo bem? Então é assim que funciona, só a grosso modo para vocês entenderem. Então, o custo dessa mudança geopolítica do Bolsonaro, eu acho que não seria benéfico para o governo dele. Então, respondendo aqui a pergunta, dito tudo isso, falado do comunismo, falado da ideologia de direita aqui, falando de todas essas questões, eu não acredito que o Jair Messias Bolsonaro tomaria o poder à força, tirando aí o nosso sistema democrático de direito, que deveria ser uma república democrática de direitos e deveres, porque a gente esquece sempre de falar dos deveres, né, para um sistema ditatorial. Tá? Eu não acredito nesse cenário. Então essa é a minha humilde opinião, respeito à opinião de todos. Qual é a opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários. Aliás, eu já expliquei, né? Tem gente que fala que o Bolsonaro é um fascista, que é um nazi-fascista, que não sei o que tem. Não é uma verdade, eu expliquei no vídeo anterior, tá? Então, não, a minha resposta é não. Não há a possibilidade aqui do Jair Messias Bolsonaro tomar o poder dessa forma, né? Ou seja, com um sistema ditatorial, tudo bem? Eu não acredito nisso, mas também enxergo que está havendo neste exato momento, não
necessariamente o erro ou a desarmonia ela parte do Poder Executivo, mas eu observo que há uma desarmonia entre os três poderes lá em cima, no alto escalão. Não necessariamente o erro está vindo do Poder Executivo, ok? Então, isso também é muito preocupante, tá? Mas, em questão de mudança geopolítica e de uma tomada de poder para um sistema ditatorial, eu não acredito, tá? Essa é a minha opinião. Qual a opinião de vocês? Respeito todas as opiniões. Deixa aqui o seu comentário, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal. Esse aqui é o Esta Opinião, mais um vídeo aqui para vocês. E meu nome é Samir, tamo junto, valeu!